Oi pessoal, tudo bom? A gente vai falar hoje sobre o processo de growth hacking para tracionar a sua startup. Eu vou contar um pouquinho do meu caminho até aqui. Eu fiz marketing na ESPM, fiz um pós em finanças na FAAP, venho de varejo físico, então eu fui muito tempo Grupo Pão de Açúcar, fui Walmart, na indústria, eu fui franquia na Hering, fui trade marketing na Danone. Me cansei um pouco desse mundo corporativo, tive minha consultoria aí durante 4 anos, que foi quando começaram a aparecer os projetos digitais. E aí eu comecei a entrar nesse mundo e entrei efetivamente através de uma startup chamada Superlist, onde eu fui a CMO. Era um e-commerce de compras recorrentes de supermercado, com uma série de desafios em relação a investimento, grana, tempo, tração, enfim, tudo aquilo que vocês aí já devem conhecer super bem e passam no dia a dia de vocês. Eu hoje sou CEO do Lead Grid, mais pra frente eu vou explicar para vocês o que o Lead Grid faz. Sou também mentora na Ace Startups e sou líder do Comitê de Inovação e Tecnologia do Mulheres do Varejo. Bom, acabou aqui o momento Agotrip. A gente agora vai começar aqui com um aquecimento, tá? Para falar de growth. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. O primeiro deles é o Booking. Booking.com, acho que todo mundo conhece, né? O sistema de compra, de passagens de viagens, enfim. Vocês sabiam que o Booking faz em torno de 1.200 experimentos por semana? E acho que é bem importante a gente gravar esse número e a gente gravar que eles fazem experimentos, ou seja, até hoje. Isso é uma regra extremamente importante dentro de growth, tá? A gente vai falar mais disso mais pra frente. O Slack também é uma ferramenta de comunicação entre times, hoje muito corporativa, mas que não nasceu assim, né? O Slack, na verdade, ele nasceu para ser uma ferramenta de comunicação mais consumidor final, e aí, fazendo teste, errando e acertando, eles entenderam que tinham muito mais fit para o mercado B2B, começaram a definir melhor esse espaço, identificaram melhor a dor do usuário, focaram muito na experiência do produto, se concentraram em fazer poucas coisas excepcionalmente bem e começaram aí usando o modelo freemium, que acabou alimentando o boca a boca dentro das empresas, e foi assim um pouco que eles cresceram. O Airbnb, moçada, aliás, tem um TED super bacana do fundador do Airbnb, eu recomendo que vocês assistam, e aí ele conta ali logo o início do Airbnb, como é que nasceu a ideia. Na verdade, ele passou por uma experiência de acomodar um estranho dentro da casa dele, e essa questão de confiança foi o maior obstáculo que eles tiveram, que eles passaram. Então tem uma expressão em inglês que diz stranger equal danger, né? Então estranho é igual a perigo. A gente já nasce, a gente desde pequeno é ensinado que estranhos são potencialmente pessoas perigosas. E aí como é que você cria um negócio em que você precisa transpor essa barreira? Uma das ações super acertadas que eles fizeram, depois de errar muito, acertar, continuar testando, foi escolher foi contratar, na verdade, fotógrafos profissionais para tirar fotos de alguns dos lugares e conseguir mostrar melhor, né, com mais profissionalismo, com mais nitidez, os lugares que estavam sendo alugados. Um outro detalhe também besta, mas que fez com que eles tivessem um crescimento muito grande a partir dali, foi o espaço onde as pessoas começavam a se comunicar quando quem estava alugando, o dono da casa e quem estava alugando ali aquele espaço começavam a se relacionar. Então eles entenderam que naquele espaço não podia ser nem uma frase curta do tipo oi, e nem uma história de vida do tipo, eu estou saindo da minha casa porque eu briguei com a minha mãe e o meu relacionamento lá dentro é horrível. Enfim, isso acabava assustando as pessoas. Mas tinha ali um caminho do meio. Tinham algumas frases que faziam com que essas duas pontas se conectassem melhor. E, de novo, isso foi muito baseado em experimentos, em compreensão profunda da dor do usuário, e aí sim eles conseguiram encontrar o market fit deles.
Bom, moçada, isso é só para contar aí alguns cases de mercado, né? Como é que eles, quais foram um pouco dos problemas que eles enfrentaram. E o principal é o seguinte: não dá para a gente entender que isso foi só acerto e erro. Teve muito planejamento por trás de todas essas ações, pelo menos a partir de um determinado tempo. E a minha pergunta para vocês é: quem aqui já começou um plano de ação pela ação? Acho que essa é a parte mais comum, né? A gente esquece do plano e vai direto para a ação. Não pode, moçada. A gente necessariamente tem que ter um plano, tem que ter um começo, meio e um fim. E isso não precisa demorar 2, 3 meses, um ano. Pelo contrário, a gente consegue fazer um planejamento num tempo muito curto. E é isso que eu vou ajudar vocês aqui com esse framework que eu montei. E eu vou contar um pouquinho também para vocês como é que esse framework apareceu. Eu fui diretora de operações de uma agência de marketing digital. Meu time de planejamento sempre reclamava que os planejamentos saíam para cada cliente de um jeito, de um formato, levavam um tempo para uns, levavam um dia para outros, levavam uma semana. E isso acaba não fazendo muito sentido, porque a gente tem passos para serem seguidos quando a gente fala de planejamento. E o primeiro passo, né, e talvez o mais importante de todos, seja ter uma compreensão muito clara, seja descrever muito claramente qual é o desafio que você vai enfrentar naquele momento. Ele não pode ser amplo, se ele for amplo, quebre em vários, tenha vários desafios, mas para cada framework desse você vai enfrentar um deles. Tá? Então, Paty, mas eu tenho 2, 3 aqui que são importantes, ok, faça 2, 3 frameworks para cada um deles. Estabelecido o desafio, você vai listar quais são os seus objetivos quantitativos, quais são os objetivos qualitativos e quais são os resultados-chave, né? Qual é aquele resultado que atingido você entende que a missão foi cumprida, né? 01. É bem isso mesmo. Fazer ali e fazer a descrição dos teus objetivos quanti e quali também é extremamente importante. Então, não é simplesmente qual é o objetivo? O desafio é não estou vendendo, o objetivo é vender mais. Não, vender mais. Em qual categoria de produtos? Em quanto tempo? Atingindo qual mercado? E por aí vai. Passo 1 feito, a gente vai passar para o segundo passo, que é entender, obviamente de uma maneira mais genérica, quem é o teu público-alvo. Então, você está falando com o mercado B2B, você está falando com o mercado B2C, do ponto de vista geográfico, demográfico, psicológico, quais são as características do teu público? Geográfico, desde país, cidade, estado, bairro, não importa, você tem que ter essa definição. Dados demográficos, sexo, idade, renda, escolaridade, esses dados mais genéricos, mas que são importantes para depois a gente afunilar mais essa compreensão. Dados psicológicos, você está falando com quem? Com um decisor? Com um influenciador? A pessoa só compra, mas não usa? Ou não compra, mas usa? Enfim, em que estágio da vida essa pessoa está? Está no começo, ali em época de faculdade? Não. Está no momento de começar a se casar? Está no momento de se aposentar? Todos esses dados são importantes para a gente fazer ali uma definição mais genérica, que é o público-alvo. E aí, por que a gente precisa saber qual é o nosso público-alvo? Porque esses dados que você facilmente encontra na internet vão te ajudar a fazer uma definição do tamanho do seu mercado. Tamanho do ponto de vista de volume e do ponto de vista de valor. Quando você vai fazer pitch para investidor, esse é um dado, é uma informação extremamente importante, porque eles falam o seguinte: será que o mercado que você está tentando, que você quer atingir, é suficientemente grande para a gente crescer realmente, para ter um faturamento que seja expressivo? Então, quanto percentualmente desse mercado você imagina atingir? Tá? Então, de novo, são dados importantes que você consegue na internet e que não precisa de muito tempo para levantar. Compreendidos esses 2 passos, a gente vai para o terceiro, que é identificar qual é a fase do funil que você vai atacar nesse momento, qual é a fase do funil de vendas que tem mais problema para te ajudar
a resolver o desafio que você estabeleceu lá na frente. Então, é aquisição, é ativação, é retenção, é receita, é indicação. E por que a gente precisa saber exatamente em que parte do funil a gente está? Porque cada uma delas tem a sua estratégia específica, né? Você não vai fazer as mesmas ações, você não vai usar os mesmos recursos para fases diferentes. E a gente vai dar aqui uma série de exemplos para cada uma delas, tá ok? Vamos começar um pouco com a primeira fase, com o topo de funil, que é a de aquisição. E aí eu vou contar um exemplo que eu passei, pelo qual eu passei, por exemplo, quando eu estava na Superlist. Eu tirei o site do zero, a gente não tinha nem nome, o projeto realmente saiu do nada. E quando a gente subiu o site e achou que fosse vender horrores, adivinha, moçada? Vendeu nada, zero, tá? Por quê? Porque a aquisição, ela precisa acontecer antes da venda, né? Ela não acontece em conjunto, não, acontece antes, bem antes. E aí a gente fez uma série de tentativas. Eu investi em influenciador de Instagram, eu dei R$40 de desconto na primeira compra, depois eu splitei para um programa de indicação, então um ganhava 20, o outro lado ganhava mais 20, fiz parceria com RH de empresas grandes, nesse caso, por exemplo, com a Klabin, a gente dava entrevista para todo mundo, enfim, e nada disso funcionava. E aí eu pensei, eu sou varejista, que eu sei fazer a promoção, e a promoção que eu vou fazer. Só que adianta você fazer promoção se ninguém te conhece? Também não adianta. E aí, moçada, o que eu fazia? Nessa época, a minha grana já estava mais curta, então também não dava para fazer grandes demarcações de produto. Então eu pegava um produto e demarcava, fazia a promoção durante 2 dias. Um produto segunda e terça, o outro produto quinta e sexta. E aí eu comecei a entrar em grupos de Facebook correlacionados àqueles produtos, um dia antes como pessoa física, e contava como se aquilo fosse o segredo revelado mais importante do mundo, né? Falei, moçada, tudo bem? Vocês estão sabendo que amanhã vai sair uma promoção de fraldas na Superlist a R$ 29,90? E aí começava o burburinho, as pessoas me perguntavam se era confiável, eu falava, sim, é super confiável, pode ficar tranquila. Uma amiga minha já comprou, chegou direitinho, porque eu também não podia dizer que tinha uma questão de reputação, de autoridade, de confiança, né? Se eu dissesse que eu era a pessoa que trabalhava lá, então foi a saída que eu encontrei. E aí no dia seguinte eu colocava o link da oferta dentro do grupo, e aí tinha ainda mais uma surpresa, sempre com um valor abaixo daquele que eu tinha contado para elas no dia anterior. E isso começava a gerar um burburinho, e foi assim que a gente começou a tracionar a Superlist. Para vocês terem uma noção de valores, de quantidades, a gente fazia antes disso 2, 3 pedidos por dia. Essa promoção, por exemplo, a gente conseguiu fazer 300 pedidos em 2 dias. Então foi algo que deu bastante resultado. Aí aqui tem uma telinha, né, de alguns dos resultados, enfim, todas as setinhas verdes para cima. Mas o mais importante nessa estratégia não foi só a venda, porque a gente tinha ali, estava bancando, né, uma série de valores, enfim, ela não tinha tanto lucro, mas foi conseguir novos consumidores. E esse era o grande objetivo daquele momento. Então eu consegui ali o e-mail, cadastramento, enfim, de novos consumidores, e isso foi bastante importante para esse projeto. E na verdade, para todos os projetos, né? O e-mail marketing ainda é importante quando a gente fala de mundo digital. Tem muita gente falando que e-mail marketing morreu. Isso não é verdade, ele continua aqui firme e forte. E aí eu vou contar um pouquinho do que é o Lead Grid e como é que a gente funciona exatamente por conta disso. Quando um cliente de e-commerce finaliza a compra, o que acontece geralmente nesse momento? Ele vai ali para a página de agradecimento e a gente diz do quê? Obrigado, seu pedido foi concluído, fica aquela página morta, sem uso, e a gente aproveita essa página colocando cupons de desconto de outras lojas aqui para esse consumidor. Então, por exemplo, ele está comprando, sei lá, um game e ele vai ver um cupom de desconto de de uma cerveja, tá? Porque ele, na verdade, tem a ver com o perfil de navegação daquele consumidor. É uma rede colaborativa, né? São lojistas se ajudando.
A gente entende que os leads são qualificados porque quando ele clica no cupom de desconto, ele está demonstrando intenção de compra, faz o opt-in, então você já pode começar o relacionamento com esse consumidor e essa rede de trocas é gratuita, tá? Para quando a gente fala de e-commerce. O algoritmo, ele entende o perfil de navegação do usuário, a gente tem aí 14% de taxa de aquisição e o mais bacana é que você consegue fazer um levantamento de e-mails, né? Você consegue crescer os teus leads, consegue crescer a tua base. E o que a gente faz depois com essa base conquistada? O que você faz com e-mail marketing? Você você fala de programa de assinatura, você faz lembrete, você fala de evento, você fala de ofertas, de tendências, de carrinho abandonado, dá boas-vindas, agradece. Você inicia ali um baita de um relacionamento com o teu cliente. Tem uma ferramenta super bacana e aí a gente pode falar de uma segunda fase do funil, que é a ativação, né, que é você fazer com que o teu cliente interaja com a tua comunicação ou com o teu site, enfim. Eu recebi esse e-mail uma vez e eu achei maravilhoso. Se vocês perceberem, tem o meu nome ali no copinho, como se eu estivesse recebendo um café da Starbucks. Obviamente isso não foi feito manualmente, não foi feito um a um. Você consegue fazer esse tipo de comunicação, imagem dinâmica, de uma forma massificada, e aí você pode fazer isso no teu e-mail, você pode fazer isso no teu site, você pode fazer isso em uma série de lugares. Ali embaixo tem o link, talvez você precise de um pouco de ajuda na hora de fazer isso, mas vale a pena, depois eu vou passar essa apresentação para vocês, tá bom? Uma outra ferramenta super importante para a gente entender se a ativação do site está funcionando ou não é o Hotjar. O Hotjar é uma ferramenta que até sem gravações ela é gratuita, você consegue instalar no teu site e aí você enxerga o seu cliente, o seu lead, enfim, navegando pelo site. E aí consegue ver onde é que ele se perdeu, onde é que ele tem dúvida. É uma fonte de insights maravilhosa, tá? Recomendo que vocês usem dessa ferramenta. Moçada, só lembrando, se vocês tiverem dúvidas, por favor, coloquem ali no chat, tá bom? Vamos descer um pouco mais no funil, vamos falar de retenção. Moçada, tem exemplo melhor de retenção do que a Netflix? Acho que não tem, né? Todo mundo aqui já teve alguma dificuldade em desligar a sua Netflix lá 2, 3 horas da manhã, morrendo de sono, mas não conseguia parar de assistir, sim ou não? Pois é, e por que isso acontece? Porque eles conhecem com profundidade cada um dos usuários que eles têm. E a gente pode fazer a mesma coisa, mesmo que seja de uma forma manual, você tem condição de pegar, distrair ali a tua base de clientes e falar, cara, esse cara aqui comprou camiseta do Palmeiras, então a gente não vai mandar a camiseta do Corinthians para ele. Né? Enfim, mesmo que seja de uma forma manual, eu recomendo fortemente que vocês façam as suas segmentações e consigam mandar para os seus clientes aquilo que realmente faz sentido. Tá? Receita. Aqui também tem um outro exemplo que eu gosto muito, de uma loja nacional de óculos escuros chamada LBA. Eles basicamente só têm esse produto e o mais incrível é que eles só têm 2 níveis de precificação. Ou os óculos estão com preço cheio a R$ 99,90 ou eles estão promocionados a R$ 59,90. Só. Isso reduz drasticamente o nível de atrito, né, dos usuários, dos clientes com o site. Eles passam por essa fase da escolha, né, da árvore de decisão do consumidor muito tranquilamente. Eles também trabalham muito com influenciadoras. O principal canal deles, e a gente vai falar bastante de canal, é Instagram. Os óculos não conseguem ser repostos, né? Então as compras são feitas em lotes. E aí cada lote que é colocado no Insta, no rosto de uma influenciadora, acaba porque as pessoas sabem que se elas não comprarem naquele momento, não vai mais ter aquele modelo. Então eles trabalham muito fortemente com escassez. Que é um trigger, né, um gatilho bem importante, urgência, escassez, enfim, são gatilhos bem importantes. A Black Friday tá aí, preparem-se com relação a isso.
E aí eu trouxe aqui algumas ferramentas para vocês brincarem um pouco quando a gente fala de escassez, de urgência, que são relógios de contagem regressiva. Você consegue embedar no teu site, você consegue embedar no teu e-mail. Não abusem desse recurso, mas sim usem eventualmente até para testar e entender se isso tem fit com o teu público. Vamos descer mais aqui no nosso funil. O último estágio, a última fase do funil é de indicação. O que a gente tem para falar? Assim, quais são os pontos importantes de indicação? Em primeiro lugar, não dá para ter um produto ruim e um programa bacana de indicação. Não funciona. O produto realmente precisa já ter encontrado o seu fit no mercado, as pessoas precisam estar felizes, e aí sim, é por isso que ele está lá embaixo, né, no funil, e aí sim elas vão te indicar. E aí você consegue criar um programa para potencializar essas indicações. O que eu fiz aqui, na verdade, foi trazer duas ferramentas bacanas para você criar esses programas. A primeira delas é o ManyChat, que é uma ferramenta de construção de chatbot, funciona dentro do Messenger do Facebook. Até 2.000 contatos, o ManyChat é gratuito, então dá para você fazer testes. E a outra ferramenta é o Viral Loops. E aí, por que essas duas? Porque agora elas têm integração. Então, você consegue fazer um programa de indicação e dentro do Viral Loops tem vários formatos, tem vários modelos, integrar isso direto no ManyChat, que é onde, enfim, as pessoas dentro do ManyChat, que está dentro do Messenger, que está dentro do Facebook, que é onde a maior parte das pessoas ainda tem os seus amigos. Moçada, o Facebook ainda é a maior rede social do mundo. Tem, obviamente, outras que são extremamente importantes, o Instagram, né, o YouTube, e aí mais recentemente o TikTok. Então, se vocês não ouviram falar do TikTok, procurem. Ultimamente é a rede mais baixada do mundo, se eu não me engano já tem mais de 1 bilhão de usuários, ainda fala muito com o público adolescente, mas já tem grandes marcas lá dentro, aproveitem. O Pinterest também é uma rede super importante, ele leva muito tráfego para o teu site, porque todas as imagens têm links, e aí você consegue levar esse tráfego para lá. Aproveitem, tá? Todas essas redes sociais. Continuando. Terminou? Você já entendeu qual é a fase do funil que você vai atacar naquele momento? Passa agora para o quarto ponto, que é o ICP, ou seja, o perfil de cliente ideal. A gente fala muito de persona dentro de digital, mas tem um passo anterior à definição de persona, que é a definição do teu perfil de cliente ideal. E aí a gente vai fazer um exercício. Aí em casa, no escritório, enfim, fecha teu olho e lembra do seguinte, daquele cliente que é legal, que é bacana, que é bom pagador, que te ajuda ali na construção do teu produto, enfim, que realmente é ideal. Eu tenho certeza que uma série de vocês já lembrou dos seus bons clientes. E aí agora a gente vai fazer o exercício oposto. Mantém o olho fechado e pensa naquele cara que é difícil, que é complicado, que não quer pagar, que demora para resolver, enfim, que é um perfil difícil. Pois bem, se a gente tem os dois clientes dentro de casa, por que a gente faz marketing para os dois? Né? Se a gente sabe, na verdade, qual é o ideal, qual é o bom, por que a gente faz marketing para os dois? Não, moçada, a gente pode muito bem pensar no que é o cliente ideal, estressar esse perfil, entender onde é que ele consome, onde é que ele vai, e principalmente qual é a dor dele e quando essa dor aparece, porque esse é o momento onde a gente também vai aparecer como solução. Se você vende alguma coisa, se você vende um produto ou um serviço, você está resolvendo ali o problema de alguém, tá? E aí você precisa saber exatamente qual é esse problema. Tem algumas ferramentas bacanas para ajudar a descobrir o que tem de bacana dentro do perfil do teu cliente. E a primeira delas é o Facebook Audience Insights, também ferramenta gratuita. Obviamente ele fala do público que está dentro do Facebook, mas você consegue fazer os filtros de idade,
sexo, região, enfim, e ele traz coisas do tipo, quais são as páginas que essas pessoas mais curtem? Quais são os interesses que mais aparecem para esse público? Enfim, são informações riquíssimas. A outra ferramenta, aí sim a gente passa para a persona, é a extension, é uma máscara para você montar ali para você montar, né, esse cliente. Você consegue colocar foto, nome, como é a personalidade, se ele é um cara mais introvertido, extrovertido, os objetivos, quais são as mídias que ele mais consome, ajuda bastante, é um framework que ajuda bastante. Bom, terminou tudo isso, a gente vai para o quinto passo, que são os canais. E aí sim a gente vai falar de canal de tração. Nesse exercício, que a gente chama de Bullseye, que aparece no livro Traction, e aí eu recomendo que vocês baixem, aqui inclusive tem o link para vocês baixarem o Traction, ele fala de dos grandes 19 canais de tração para qualquer negócio. Tem canais que são físicos, tem canais que são digitais. O mais importante dentro do exercício é que dos 19 você consiga escolher 3. Dentro desses 3 você faça um teste com o mesmo investimento de tempo e de valores e possa, investimento pequeno, e possa entender qual desses canais te traz mais resultado. E aí, entendendo qual deles te traz mais resultado, mergulha nesse canal. Estressa até o fim, né? Usa esse canal até ele secar. Por que a gente faz isso? Se você estiver numa empresa maior, com mais recursos, obviamente você não vai usar um canal só, você vai usar vários. Mas quando a gente fala de startup, quando a gente fala de uma verba que é super, quando ela existe, ela é super curta, é importante que você consiga colocar ali grana realmente e esforço no canal que mais vai te tracionar, tá? Bom, moçada, depois que a gente sabe exatamente para onde a gente vai, qual é o público-alvo, qual é a dor do nosso cliente, qual é a fase do funil que a gente vai atacar, qual é o canal que a gente escolheu para tracionar, fazer a listagem das ações fica muito mais fácil. Ainda assim, se for difícil, o que a gente faz? Normalmente as pessoas usam o brainstorming como um recurso, uma ferramenta de geração de ideias. Eu particularmente não gosto do brainstorming porque ele é muito aberto e é muito difícil você fechar e realmente conseguir sair de lá com uma listagem mais palpável. E aí a minha indicação é que a gente use uma outra técnica chamada brainwriting, que é mais estruturada. Você vai precisar aí de 5, 6 pessoas, e aí a escolha dessas pessoas é extremamente importante. A gente tem pessoas de perfis diferentes, uma que seja mais técnica, outra que seja mais criativa. Coloquem essas pessoas dentro da mesma sala, uma folhinha de papel para cada uma, marca lá 5 minutos, em 5 minutos cada uma vai ter que escrever 3 ideias, passaram os 5 minutos, vira a folhinha para o lado, né, gira, e aí tem que escrever mais 3 ideias diferentes das 3 anteriores, e aí vai até rodar todo mundo, sempre de 5 em 5 minutos. Você vai ter uma listagem maravilhosa de boas ideias ali. Faz um filtro, e aí a gente vai para uma outra etapa, porque, né, você vai falar, não, Paty, mas como é que eu faço, né? Com mais de 100 ideias, por onde eu começo? Aí a gente vai para uma planilha de priorização, tá? Fazendo exatamente o quê? Colocando notas do ponto de vista de impacto que aquela ideia vai ter no resultado, confiança de que aquela ideia vai dar certo e facilidade de execução. Tira a média, fica muito mais fácil de saber por onde você deve começar e quais são as ideias que vão ficar mais para frente. Feito isso, a gente vai calendarizar, né? Porque também, senão, as ideias não saem do papel. E aí a gente vai fazer uma calendarização. De novo, a minha sugestão é que essa calendarização seja para 3 meses, né? Então, cada uma das ideias precisa entender qual é o recurso necessário, como é que vai começar, quem vai fazer, e aí você coloca dia por dia qual é o passo a passo para ela sair do papel. Feito isso, moçada, você vai estabelecer os seus KPIs.
né? Porque como é que você vai saber se aquela ideia está dando certo ou não, né? Se aquele teste está dando certo ou não, se você vai precisar atrasar o teu calendário, acelerar o teu calendário, isso só através de métricas. Então, tenho métricas para cada uma dessas ideias, até para pivotar, se for o caso, né? Então, quando é que a gente pivota? Quando várias dessas ideias não estão dando certo, não estão dando resultado. E a gente precisa fazer um negócio que eu chamo de a lista das verdades inconvenientes. E é por isso que a gente está falando de um calendário de 3 meses. Para acertar e errar rápido. E pivotar rápido, se for o caso. Termina aí, moçada? Não termina. Por quê? Porque esse é um processo constante. Você precisa o tempo todo estar se exercitando dessa forma. Isso que eu falei para vocês até agora é o mindset de growth hacking. Então, você fazer todo esse caminho de compreensão do teu objetivo, dos teus usuários, do funil, do canal, das ações, terminou, começa tudo de novo, tá? Isso é growth hacking, tá bom, moçada? E aí, nem só de planejamento e de ação e de calendário a gente vive, é importante a gente entender quem são os concorrentes e espioná-los. E aí eu trouxe aqui algumas ferramentas bacanas para isso. Uma delas é o Ubersuggest, do Neil Patel. Para quem conhece o SEMrush, o Ubersuggest é uma versão gratuita e, obviamente, um pouco mais simplificada do Ubersuggest, mais do SEMrush, mas que já ajuda pra caramba você encontrar as tuas palavras-chave e as palavras-chave que são importantes para o teu concorrente, tá? Uma outra ferramenta que eu gosto bastante é o Built With, que é um dedo duro. Você coloca ali a URL de qualquer site e ele traz um raio-x de todas as ferramentas que aquele site usa e também as que ele deixou de usar e quando foi. O Adbit. O Adbit também é uma outra ferramenta bem bacana para entender quais são os anúncios que estão rodando em qualquer site, para qualquer cliente. Ele traz inclusive os criativos. Você pode fazer essa mesma coisa dentro da biblioteca de anúncios do Facebook, para os anúncios de Face. Pode também ver quais são os anúncios, os criativos que estão rodando dentro do Insta dos seus concorrentes. E aí, dentro do Insta, você entra na página, entra no perfil de quem você quer espionar, clica ali nos 3 pontinhos, clica no sobre esta conta, e aí ele vai trazer todas as informações. Embaixo tem ali a parte de anúncios ativos, você consegue ver todos os criativos. Isso te dá uma baita de uma indicação de para onde o teu concorrente está indo, tá bom? Fontes de informação. Eu vou dividir com vocês agora quais são as fontes que eu uso, tá? Onde é que eu bebo, onde é que eu toda hora vou aprender coisas novas. Tem 3 grupos de Facebook que são muito bons. Um deles é o Growth Hackers Ferramentas, e aí eles são bem focados em utilização de ferramentas mesmo. Todo mundo vai lá e coloca a sua experiência para cada uma delas. Sempre tem coisa nova, todo dia tem coisa nova. O segundo grupo é o Growth Hackers Brasil, onde a galera faz troca de experiência, faz perguntas, enfim, é uma troca bastante rica, é uma graduação. E o terceiro deles é o Banff, que depois mudou agora para o grupo do Josh Fetcher, que também é um grupo em inglês. É um grupo mais difícil de entrar, mas eu sugiro que vocês façam um esforço, consigam, porque vale muito a pena. Podcasts. Quem é que gosta de podcasts? Eu tenho 3 que são os meus prediletos. Um deles é o Like a Boss, que quem faz é o Rodrigo Dantas da Vindi. O outro é o Astela, que é um fundo de investimento liderado pelo Edson Rigonati. E o terceiro é o Founder, que é australiano, precisa se acostumar um pouquinho com o sotaque, mas todos eles fazem entrevistas com empreendedores que contam
principalmente os perrengues pelos quais eles passaram, porque na verdade essa é a parte mais importante, né, moçada? A gente quer aí recursos e saídas para as partes mais difíceis, e isso vocês vão ouvir aqui. Tem o StackShare também, que é um outro site que eu gosto bastante. Eles trazem ali quais são as ferramentas que as grandes startups usam. Então vale a pena dar uma olhada de vez em quando e fazer ali alguns testes para ferramentas que podem te ajudar no dia a dia. E o site growhackers.com, que traz estudos de mercado, cases, perguntas e respostas. Também é um outro site que vale muito, muito a pena a gente acompanhar de vez em quando. Moçada, era isso que eu tinha para trazer para vocês. De novo, se vocês tiverem perguntas, coloquem, né, no chat. E é isso. A ideia é a gente... Vamos responder? Tem bastante coisa? Tem. Vamos lá. Aqui. O Dantas está me perguntando qual é a diferença entre um e-mail marketing e um de vendas. Moçada, a primeira coisa é a seguinte: e-mail marketing não é um... E-mail marketing é uma forma de se relacionar com o cliente. O que vai determinar se você está vendendo alguma coisa ou se você vai estar dando informação é o conteúdo que você está colocando lá dentro, tá? E aí o mais importante dá para você iniciar um relacionamento esquece e-mail marketing, mas dá para você iniciar um relacionamento com alguém de cara, quando você chega ali, né? Oi, tudo bem? Você quer comprar meu curso? Você quer comprar minha caneta? Você quer comprar o meu carro? A gente consegue começar um relacionamento dessa forma? Não, moçada, porque isso não é um relacionamento. Então, entenda o e-mail marketing como um meio. Um meio, né, de você se conectar com pessoas. Porque, moçada, tenham também isso sempre em mente. Do lado de lá do Wi-Fi é um ser humano, tá? Com todas as dores, as reações, enfim. Então, o que eu te diria é isso. Na verdade, e-mail marketing é um meio. Se ele é de venda ou se ele é um informativo, depende do conteúdo que você está colocando, tá? Quais as ferramentas que ajudam a entender bem o seu cliente? Bom, o Facebook Insights é uma delas, mas não tem nada melhor do que você perguntar, né? Conversa com o teu cliente. Na verdade, assim, quando a gente fala de processo de pesquisa, ele começa mais ou menos da seguinte forma. Primeiro você faz o que a gente chama de desk research, que é encontrar nos dados que já estão disponíveis no mercado, na internet, enfim, o que você tem sobre aquele mercado. Ali você vai tirar uma série de insights, uma série de dúvidas, e aí você começa a fazer algumas perguntas, você começa a fazer uma qualitativa com algumas pessoas que você imagina que representem o teu mercado. Dali você vai ter outros insights. E aí você pode fazer duas coisas, ou criar realmente um questionário, e enviar para essas pessoas, ou sentar na frente desses potenciais clientes e fazer todas as suas perguntas, ou você pode criar um questionário com perguntas abertas ou um questionário com perguntas fechadas, né? Com as respostas onde as pessoas só escolhem as suas, enfim, as suas respostas. Então, não tem ferramenta melhor para ajudar do que pesquisa, tá bom? Mais alguma coisa? Uma startup modelo... O Dantas também está me perguntando. Startup modelo B2B tem mais facilidade para vender e comunicar-se? O problema está no modelo B2C? Como abordar o consumidor final? Na verdade, não é um problema. É o seguinte, quando a gente fala a diferença entre o B2B e o B2C, é que, teoricamente, é um pouco mais fácil a gente vender para o B2B, porque você mapeia mais facilmente quem são os teus clientes, né? De repente você tem um LinkedIn para falar, cara, dentro desta empresa, os níveis de comando são esses aqui,
né? Então começa aqui na gerência, ou sei lá, eu primeiro preciso fazer ali um contato com o analista fala com o gerente dele, o gerente dele fala com o diretor e por aí vai. No B2C, a gente está falando de algo massificado, né? É mais difícil você delimitar exatamente onde é que está o teu público. Gasta-se mais dinheiro, obviamente, por conta disso. Então, não é uma questão de problema ou dificuldade, mas de características de cada um desse mercado. Eu, por exemplo, venho do varejo, né? Eu venho de um mercado de consumo. Acho mais fácil você, por uma questão de experiência, conversar com o consumidor final do que, eventualmente, conversar com o mercado B2B, né? Mas por pura experiência. É mais fácil você fazer essa migração do que às vezes o oposto, tá? Às vezes a pessoa que ela que só lidou com o mercado B2B, ela acaba tendo um pouco mais de dificuldade de conversar com o mercado B2C, tá? Espero ter respondido. Qualquer coisa me manda aqui de novo. Deixa eu ver aqui mais um, do Eduardo. Isso. O Eduardo está me perguntando o seguinte: você falou que a gente consegue fácil as informações de tamanho de mercado, por exemplo, na internet. Onde conseguimos essas informações sobre nichos? Por exemplo, mercados de CDs e discos de vinil, de rock, metal. Moçada, sempre vai ter uma associação, sempre vai ter um grupo de Facebook, sempre vai ter sei lá, por exemplo, se você, né, tô falando especificamente do mercado de CDs e discos de vinil, sempre vai ter um espaço físico que você possa ir para conversar com outro potencial consumidor. Sempre vai ter, sempre. Então, se não tiver na internet, pensa no espaço físico onde essas pessoas estão. Então, cara, CD, disco de vinil, você já foi lá para frente da Galeria do Rock? Num sábado de manhã, bater um papo com a moçada? Se você fez, quantas vezes você já fez isso? Durante quantos sábados seguidos? Durante quantas... às vezes só de você parar na frente e observar o comportamento dos consumidores, aquilo já te traz insights, não precisa nem perguntar. Só a observação, ela já te traz um mundo de informação. E, de novo, moçada, quando a gente fala de growth hacking, informação é vida. Não dá para a gente falar de growth se a gente não tiver dados. Sejam eles estatísticos ou sejam eles mais empíricos, tá? Não tem como. Tem mais alguma coisa? Não é isso? Bom, moçada, eu vou deixar aqui os meus contatos, enfim, para a gente se conectar, entrem. Eu tenho usado bastante o Instagram. Dentro do meu Insta tem lá o meu link na bio. Sempre vai ter material para baixar, ou webinar rolando, informação, enfim. Ou então entrem no do Lead Grid, que é a mesma coisa, sou eu que acabo alimentando. Fiquem de olho, eu estou soltando também uma série de entrevistas que eu fiz com profissionais super bacanas de mercado, contando ali das suas experiências. Fiquem de olho nesses vídeos e é isso, moçada. Super obrigada pela participação